Olá, eu me chamo Anthony e eu vou estar apresentando agora o meu relatório de pesquisa que foi orientado pelo professor Márcio Borges Moreira, que é sobre o efeito da história em quadrinhos na formação e mudança de atitude, com o tema de sexo antes do casamento. Partindo para a introdução e fundamentação teórica, vamos começar compreendendo o que é o preconceito. O preconceito é uma defesa psíquica contra objetos que causem, de certa forma, um estranhamento. Ou seja, qualquer objeto que venha se apresentar a nós que nós não temos familiaridade, há sim uma defesa psíquica que é a tendência a ter um estranhamento contra esse objeto. Isso nós chamamos de preconceito. E ele é formado por um acúmulo de comportamentos simbólicos que nos fazem associar e, por consequência, acabar mudando de atitude em relação a algo, que é o ponto que nós queremos compreender nessa pesquisa, o que nos leva ao tópico da mudança de atitude. A atitude é um estado mental organizado a partir da experiência, exercendo uma influência diretiva sobre as respostas aos objetos. Então, o objeto se apresenta a nós e nós, como reação, temos uma atitude, tomamos atitude em relação a isso, que é o caso do preconceito. O preconceito se dá por uma atitude. Nós temos uma atitude em relação àquilo. E os estudos da análise do comportamento apontaram que as atitudes são maleáveis. Logo, a análise do comportamento nos diz que há sim a possibilidade de nós termos uma atitude principal em relação a alguma coisa e, por algum motivo, haver uma mudança de atitude em relação a esse objeto. O que nos leva ao paradigma de equivalência de estímulos, que se trata de uma maneira de analisar como estímulos sem similaridade física tornam-se substituíveis entre si em certas ocasiões. Ou seja, nós temos um objeto neutro, nós associamos isso a um positivo, isso fará com que essa associação torne esse primeiro positivo também. O mesmo acontece com negativo. Nós temos um objeto negativo, neutro, fazemos uma associação a algo negativo e isso acaba se tornando negativo também. E, bem, comportamentos simbólicos nos fazem associar e, por consequência, acabar mudando de atitude em relação a algo. Nessa pesquisa foi usada a HQ, as histórias em quadrinhos, que foi uma ferramenta utilizada porque elas carregam em si contextos sociais e culturais e são carregadas de ideologia. Ou seja, através dessa ferramenta, nós apresentamos uma história em que tem personagens com contextos sociais e culturais que são carregados de ideologia, e com isso e todo o decorrer da história, avaliamos então a questão da mudança de atitude dos participantes. E o tópico, né, de preconceito religioso. Aqui a gente está dizendo que o preconceito religioso pode ser dado tanto ao todo de uma religião, nós podemos ter um preconceito geral em relação a uma religião, ou especificidades dentro da sua estrutura. Pode ser que você não tenha pode ser que uma pessoa não tenha um preconceito específico com uma religião toda. Eu não tenho preconceito com essa religião, mas pontos específicos da religião, sim, que é o caso dessa pesquisa, que no caso às vezes a pessoa não tem preconceito contra o cristianismo, mas acaba tendo contra a escolha de se preservar o sexo para o casamento. A justificativa da pesquisa é que é um tema pouco explorado que pode gerar identificação em muitos jovens. E o objetivo dela foi observar, com a ajuda de histórias em quadrinhos, a mudança de atitudes em relação a universitários conversando sobre sexualidade antes do casamento. O método da pesquisa foi composto por 3 participantes, que foram 3 indivíduos escolhidos segundo os parâmetros selecionados previamente pelos pesquisadores. O local foi feita essa pesquisa de forma remota, através da plataforma Discord. Como instrumentos, tivemos o formulário TCRE, que é o termo de esclarecimento, é o termo de consentimento livre e esclarecido, o formulário EDS, que é a escala de diferencial semântica que foi usada para avaliar
a mudança de atitude. E essa escala funciona no seguinte: ela é uma escala que apresenta adjetivos, pares de adjetivos, onde se tem adjetivos positivos e negativos. E se faz uma diferenciação de -3 a 3 dos adjetivos negativos para os positivos, onde se tem adjetivos como, por exemplo, feio e bonito. Você vê o estímulo e você decide se aquele estímulo está mais próximo do adjetivo negativo, que seria -3, ou do positivo, que seria 3. E temos os outros números aí entre esses dois no meio. Foi utilizado o Canva para apresentar a história em quadrinhos, e o Discord, que foi utilizado para fazer a pesquisa, onde eu entrei no Discord e apliquei a pesquisa remotamente utilizando essa plataforma. O delineamento da pesquisa foi pré-teste, que consistiu na apresentação do formulário da escala de diferencial semântico, onde o participante preencheu e enviou. Posteriormente, foi o pós-teste 1, que consistia na apresentação do primeiro capítulo da história em quadrinhos e, mais uma vez, o preenchimento do formulário da escala de diferencial semântico. E, por fim, o pós-teste 2, que foi apresentado o último capítulo, o capítulo 2 da história em quadrinhos, e, novamente, preenchido o formulário da escala de diferencial semântico. Os personagens da história eram o Carlos, que tinha a função de vítima e tinha sua sigla CV, a Michelle, que tinha a função neutra e a sua sigla era CN, e o João, que tinha a função de agressor e a sua sigla era CA. Um resumo da história: os 3 amigos estavam no refeitório da faculdade conversando sobre sexualidade, até que Carlos falou para os amigos que, quanto à sua sexualidade, gostaria de esperar para fazer sexo apenas após o casamento. Ambos os amigos perguntaram para ele por que disso e tentaram convencê-lo de que nós devemos curtir a vida, devemos viver as experiências, porém, o nosso personagem João, que era o agressor, começou a discutir e ser grosso e rude com Carlos, até que isso gerou uma discussão mais agravada e mais para o final da história, no segundo capítulo, e Michelle manteve-se em uma posição neutra entre os dois. E, bem, os resultados da nossa pesquisa. Aqui nós temos esses 3 gráficos que eu vou usar para explicar e exemplificar aqui os nossos resultados, onde temos o nosso eixo horizontal, que fala da média das avaliações, que é a variação de -3 a 3 para os pares de adjetivos, e o nosso eixo vertical, que fala sobre as condições experimentais, que são o pré-teste, pós-teste 1 e pós-teste 2. Para o nosso primeiro participante, P1, que é a nossa tabela à esquerda, nós temos a linha azul sendo para o personagem vítima, que era Carlos, a linha vermelha para o personagem neutro, Michelle, e a linha amarela para o personagem agressor, que era o João. No pré-teste, todos os 3 personagens obtiveram uma avaliação positiva do nosso primeiro participante. No pós-teste 1, após a apresentação do primeiro capítulo da história, o personagem vítima obteve ainda avaliações positivas, a personagem neutra, avaliações positivas também, e o personagem agressor já teve uma avaliação que caiu de algo positivo para algo neutro, mais próximo do negativo. No pós-teste 2, as 3 avaliações caíram, porém, o nosso personagem vítima ainda manteve uma avaliação positiva na média. A nossa personagem neutra obteve uma avaliação próximo do neutro, do zero, e o nosso personagem agressor obteve avaliações negativas, mais negativas. Partindo para o personagem 2, que é a tabela do meio, o participante 2, no pré-teste, todos os personagens obtiveram resultados positivos nas suas avaliações. No pós-teste 1, o personagem vítima e a personagem neutra obtiveram resultados positivos na avaliação e o personagem agressor já obteve resultados negativos, que se mantiveram para o pós-teste 2. O personagem agressor obteve avaliações negativas,
O personagem 1, avaliações. O personagem vítima, avaliações positivas, porém caiu bastante. E a personagem neutra, avaliações positivas. Para o nosso terceiro participante, a avaliação dos 3 personagens no pré-teste foi positiva. No pós-teste 1, a avaliação do personagem vítima e da personagem neutra foi positiva. E o personagem agressor teve uma queda para algo neutro próximo ao negativo. No pós-teste 2, o personagem vítima e a personagem neutra obtiveram avaliações positivas e o nosso personagem agressor avaliações negativas. Aqui, por conta da nossa história se agravar numa discussão entre os 2 personagens, que era o vítima e o agressor, nós podemos ver que, mesmo a vítima mantendo suas avaliações na média mais positivas em todas as condições experimentais, houve uma queda no pós-teste 2 por conta dessa avaliação, mas falaremos um pouco mais disso à frente. Na nossa discussão, os resultados obtidos se encontraram dentro do esperado para o para o papel de cada personagem. Ou seja, o nosso personagem vítima obteve, na média, maiores avaliações positivas nas condições experimentais. A personagem neutra, avaliações positivas e próximas à neutralidade. E o nosso personagem agressor obteve avaliações que variaram de avaliações positivas no pré-teste para avaliações negativas ao fim do pós-teste 2. Logo, podemos ver que os personagens geraram nos participantes mudança de atitude, o que replica a pesquisa de Moreira. Nesse caso, o nosso personagem agressor conseguiu gerar uma atitude positiva ao apresentarmos apenas a sua fisionomia e, através da forma como ele agiu dentro da história, a atitude dos participantes se modificou em relação a ele. Com isso, apresento para vocês as minhas referências e obrigado por me assistir.